Glória a Jesus. Eu quero, mais uma vez, cumprimentar os irmãos com a paz do Senhor. Que bom que nós estamos reunidos aqui. É uma bênção para o nosso coração poder vir à casa de Deus. E eu, certamente, irmãos, estou agradecido essa noite, porque o Senhor nos trouxe aqui. Eu considero todas as oportunidades que eu tenho de poder vir à casa de Deus como algo único, especial e, por que não dizer, fantástico. É muito bom, irmão, servir a Deus. Nós não servimos a Deus por conta simplesmente dos benefícios que Deus tem nos feito. Nós servimos a Deus porque nós amamos ao Senhor. Amém? Nós temos alegria por poder amar o Senhor. O Senhor tem sido bom em todo o tempo para nós e nós podemos dizer que essa bondade do Senhor tem nos alcançado mais uma vez para a glória do seu santo nome. Eu quero, enquanto nós começamos o nosso culto, lembrar os irmãos que nesse próximo domingo nós temos novamente a nossa escola dominical. E na escola dominical eu gostaria de convidar você para chegar cedo, porque tá uma benção. Foi uma benção no domingo passado e com certeza vai ser uma benção esse próximo domingo também, em nome do Senhor Jesus Cristo. Farinha, eu não quero que você fique cansada não, viu? Pode ficar tranquilo. Amém? Por que você não abre a sua Bíblia no nosso texto base para o nosso estudo? João capítulo 4, versículo 23. Se você recebeu aí também no seu grupo, do nosso grupo do WhatsApp, você deve ter recebido aí o estudo de hoje, né? Que é esse PDF aí que eu mandei para você. Você pode acompanhar ele aí junto com o seu device, né? Porque agora todo mundo tem device. Todo mundo tem um device agora, seja um telefone, seja um iPad, você consegue acompanhar aí para a glória do nome do Senhor Jesus Cristo. Amém? Diz assim a palavra de Deus: mas a hora vem e agora é em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque o Pai procura tais que assim o adorem. Nós vamos falar hoje de alguma coisa muito maravilhosa, que é a doutrina e a prática da adoração. Eu não sei o quanto você gosta de adorar a Deus, né? Geralmente a gente tem o costume de facilmente ligar adoração com música. E uma coisa não tem nada a ver com a outra, né? A adoração é o reconhecimento que o homem tem a respeito da pessoa de Deus. A gente já vai ver um pouquinho disso. A nossa introdução vai dizer aí que o fim de 2021 se aproxima e é a chegada da melhor época do ano, o Natal. E que maravilha a gente começar o mês de dezembro e o privilégio de poder mergulhar nesse assunto e descobrir que podemos aprimorar a nossa adoração. No percurso da história, vemos períodos na Bíblia onde a adoração a Deus é expressa e oferecida de formas diferentes. Isso não fala da evolução de Deus, nem que Deus tenha mudado. Nosso Deus é imutável, mas sim que a revelação de Deus é progressiva aos homens. Quando a gente olha para a palavra de Deus, a gente percebe que a maneira como os homens começaram adorando a Deus, ela mudou com o passar do tempo. Isso não significa que houve uma evolução no caráter de Deus, mas que os homens descobriram mais a personalidade de Deus, melhor a personalidade de Deus, e mais a sua essência, e aprimoraram a maneira de adorar ao Senhor. João, capítulo 1, versículo de número 14, diz que o verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, e nós vimos a sua glória como a glória do unigênito do Pai. Através dessa revelação de Deus, através dessa revelação que Deus nos deu, você e eu temos acesso à presença de Deus a um nível de adoração jamais experimentado. A adoração representada na Bíblia, na maior parte, por duas palavras. No Antigo Testamento é a palavra shahá, e significa, e aparece por mais vezes, e significa se prostrar, né? E a palavra no Novo Testamento é prostreneu, que significa justamente prostrar-se e prestar homenagem. São muitas aí as passagens da Bíblia que a gente percebe essas duas palavras. Então, a primeira parte que a gente vai dar uma olhadinha é justamente isso, né? O que é a adoração? E a gente percebe que quando nós entramos nesse assunto sobre adorar a Deus, algumas coisas surgem, né?
Quando Jesus fala para a mulher samaritana, fala assim, olha, é necessário que aqueles que adorem ao Pai, adorem em espírito e em verdade, porque é esses que o Pai procura. O que ele quer dizer com espírito? Ele fala simplesmente o Espírito Santo? É isso que ele quer dizer? Que o que eu adoro ao Pai, adorem em espírito e em verdade? Quando você lê o seu texto lá na sua Bíblia, você vai perceber que esse espírito que aparece aí, aparece em letra minúscula. O que isso significa? Significa que não se trata no Espírito Santo de Deus, se trata do Espírito do homem. Né? Que o homem que se aproxima a Deus precisa se aproximar de Deus de maneira espiritual e em verdade. E quando a palavra de Deus fala a respeito da verdade, a verdade ela não é simplesmente algo subjetivo, é algo concreto. Como é que a gente explica isso? A verdade é um fato que pode ser experienciado de maneira real. Ok? Vou explicar, por exemplo. Tem um carro parado lá fora que é vermelho. Eu proferi aqui uma declaração. Essa declaração só pode ser verdade se você for lá fora e realmente averiguar que existe um carro vermelho do lado de fora. Então, a verdade ela precisa ser expressa de maneira convincente. Ela precisa ser factível para que ela seja verdade. Agora, um fato não é simplesmente alguma coisa que se experiencia de maneira física. Existem fatos também que se experienciam de maneira espiritual. Eu explico para você. Eu posso dizer para você, eu amo a minha esposa, mas o amor à minha esposa, essa expressão da minha alma, só pode ser experimentado se realmente ela é ou sentido ou revelado através de um ato. E o ato nem simplesmente, nem todas as vezes é físico, mas é um ato espiritual que parte da alma e é sentido por outra pessoa. O que eu quero dizer com isso? Aqui Jesus estava dizendo para a mulher samaritana que para adorar a Deus precisava ser de maneira completa. Não podia ser só com uma parte da vida. Não podia ser simplesmente transformada em uma realidade, a verdade que ele estava dizendo, e sem ser que ela fosse intencional, que viesse do espírito, que viesse do coração da pessoa. Eu gosto, para isso, de fazer uma menção que é raramente citada para falar desse texto, que o texto de João, capítulo 4, essa perícopa, né, esse extrato do evangelho aí, que Jesus está falando no capítulo 4, ela não está isolada sozinha, não surge do nada. Né? Jesus nunca falou nada do nada. Eu não estou querendo dizer isso que é a respeito da criação. O que eu estou falando para você é que todas as coisas que Jesus proferiu, ele tinha base para proferir o que ele disse. Ele era o final de uma revelação, ele era a grande revelação de um mistério que estava escondido em Deus. Então, tudo que ele disse, existia base no Antigo Testamento para alguma coisa que ele falou. Né? E quando a gente vê o Espírito em verdade, se Deus me der a oportunidade, talvez um dia a gente fale a respeito disso aqui, sobre o fato de quando Davi trouxe a arca de volta. E quando Davi trouxe a arca de volta, quando ela estava há muito tempo lá na casa de Aimeleque, ele escreve o Salmo de número 15 para justamente dar sustentação a esse novo tempo que ele esperava dos crentes israelitas daquela época. E ele escreve o Salmo de número 15 falando assim, quem habitará no santo monte do Senhor e quem habitará no seu santo lugar? Aquele que é limpo de mãos, puro de coração, que não entrega a sua vida à vaidade. E ele faz uma série de necessidades para que aquele que apresentasse um culto a Deus precisava estar daquele jeito. Por que ele fala isso? Porque ele fala que aquele que apresentava um culto a Deus precisava estar pronto para apresentar um culto a Deus em espírito e em verdade. Então, essa profissão que Jesus faz a essa mulher, essa declaração que ele faz a essa mulher, não era algo novo, mas era algo que estava recomeçando. Por isso que ele fala, a hora vem, agora é. Agora, o que é espírito, alma e corpo? Quando a gente fala de espírito, alma e corpo, a gente lembra que o homem é tricotômico. Né? O homem é dividido em 3 partes, espírito, alma e corpo. Uma excelente tipologia que Paulo usa lá em Gálatas para falar a respeito da tricotomia humana é Abraão, Sara e Agar. É muito interessante isso. Quando o homem peca, ele perde a capacidade de se unir a Deus em espírito. Ele perde a capacidade de estar ligado a Deus em espírito, no caso do pecado. Então o homem fica estéril quanto a Deus. Ele não consegue mais acessar a Deus da maneira como ele fazia antes. Lembra que se fecha a entrada para o Éden, e agora ele começa a buscar a Deus lá depois da geração de Sete,
tentando novamente tatear e alcançar a divindade. Então o homem fica estéril no seu espírito, ele não consegue mais fazer um contato com Deus. Então o que acontece? O homem agora, que é um ser espiritual, da sua alma, é onde fica o centro da nossa personalidade, ele se entrega à carne. E a carne agora começa a gerar aquilo que o homem não consegue mais gerar de maneira espiritual. Quando a gente vai para o Antigo Testamento, a gente percebe que Abraão, enquanto estéril, não podia gerar filhos na sua mulher legítima, Sarai. Então Sarai, por conta para não deixar Abraão sem filhos, tem uma ideia, entrega ele à escrava. E é justamente da onde aí sai a nossa tipologia. Por o fato do homem não conseguir gerar frutos no espírito, o seu espírito humano entregou o homem, a alma, às obras da carne. E o homem se tornou dessa maneira longe de Deus. A tipologia tricotômica, mais uma vez, nesse exemplo de Sara, Abraão e Agar, vai lembrar que, chegado a um certo momento, Deus restaura a condição de Sara ter filhos. Ela novamente fica aberto à sua possibilidade de gerar filhos. Isso que vai com que aconteça com que nasça Isaac. Isaac traz alegria, né? Quando o homem novamente consegue, na sua alma e no seu espírito, gerar frutos espirituais, nascem então os frutos do espírito, para que ele possa servir a Deus através dele. Só que ele já teve um filho com a carne, que é o Ismael. E as obras da carne militam contra as obras do espírito. Para que o homem consiga servir a Deus e oferecer a Deus uma adoração, é necessário que ele rejeite as obras da carne, que são feitas em mentira, e abrace as obras do Espírito, que são feitas em verdade. Porque a carne milita contra o Espírito para praticar aquilo que é falso, para aquilo que é mentiroso. E isso é uma relação muito interessante com aquilo que Jesus estava falando para essa mulher. Jesus está dizendo para a mulher que o fato de ela ser samaritana impedia com que ela entendesse a quem ela adora. Olha, vocês não sabem quem vocês adoram, porque a adoração vem dos judeus. Ele está dizendo para ela, ela propõe, né? É no monte ou é no templo? Jesus fala assim, olha, vocês não sabem o que vocês adoram. Então, logo, no monte não é. É no templo, né? Que ele está dizendo ali naquele momento. Mas ele está falando que vai vir um tempo que não era mais em um lugar específico, não é nem no monte, nem no templo. É em espírito e em verdade. O que ele quer dizer com isso? Que agora a adoração não estava preso apenas a rituais que você fazia de maneira física, de maneira que você sabia, professava palavras. Não era simplesmente agora com uma intenção da alma juntada com a sua carne. Não era simplesmente agora na verdade. O que ele quer dizer com isso, mais uma vez? O que ele queria dizer com isso era simplesmente o seguinte, que você não podia mais servir a Deus apenas de fachada. Porque é o seguinte, eles faziam o que era certo, eles seguiam o que era certo, eles praticavam o que era certo, mas Deus não estava mais lá. É interessante pensar nisso. Já foi levantada essa pergunta algumas vezes. Onde é que estava a arca na época que Jesus estava andando sobre a terra? Já parou para pensar nisso? A arca do concerto, lá de Moisés, onde é que ela estava enquanto Jesus andava sobre a terra? A história vai dizer que a arca foi retirada de dentro do templo na época dos Macabeus, né? Logo depois que Malaquias dormiu no Senhor, houve um tempo de 600 anos de silêncio da profecia até o nascimento do Senhor Jesus Cristo. Nesse tempo de silêncio, muita coisa aconteceu. A terra não ficou parada, né? E nem as guerras naquela região. E Israel foi mais uma vez invadida. Quando Israel foi invadida mais uma vez, eles ficaram com medo de acontecer a mesma coisa que aconteceu da primeira vez no exílio, de eles levarem os utensílios do Senhor para uma terra estrangeira. O que esses irmãos macabeus fizeram? Eles entraram dentro do templo, juntaram todas as peças de utensílio e levaram embora. Levaram embora. Quando vem o advento do Senhor Jesus Cristo, a arca nunca voltou para o templo. A arca nunca mais voltou para Israel. A arca está perdida até hoje. Até hoje não se sabe onde está a arca do concerto. Até o Indiana Jones tentou achar e não conseguiu. A arca do concerto sumiu. Então pare para pensar na vergonha que era para Israel. Todos os dias, no dia da aspersão do Yom Kippur, que eles faziam lá o dia do sacrifício, o sacerdote ia no altar, fazia o sacrifício,
queimava o sacrifício, colhia o sangue da aspersão, entrava no templo, chegava no Santo dos Santos e aspergia o sangue no quê? Não tinha mais arca. Então, todo o ritual era verdadeiro. A alma e o corpo acompanhavam aquele ritual, mas o espírito já tinha ido embora, ó, faz tempo. É por isso que Jesus chama essa atenção, que o culto precisava de ser feito de maneira completa. E aqui eu pergunto para você, faço o primeiro parênteses no nosso estudo. Como é que você tem trazido o seu corpo, a sua vida, para adorar a Deus? Você tem servido a Deus de maneira ritualística, porque você sabe que assim faz? Ou você tem servido a Deus com intenção do seu coração? Você se prepara durante o seu dia, na sua casa? Olha, eu estou indo para o culto a adorar a Deus. Eu estou indo aqui oferecer a Deus a minha adoração. Estou indo para a casa de Deus oferecer a Deus um serviço a Deus de coração, com alegria. Estou indo para a casa de Deus para que o Senhor seja glorificado através da minha vida, né? A gente percebe claramente aqui alguma coisa que é muito interessante também nessa tricotomia, antes da gente passar para frente, é que quando Isaac nasce, existe esse problema entre Ismael e Isaac. Ismael, que era mais velho, começa a perseguir Isaac. E aí a gente vê claramente que a fragilidade das coisas espirituais perto da carnalidade, se você não for cuidadoso com as coisas espirituais, a carne mata elas. E aí a Sara, que representa aqui o Espírito, né, agora iluminado pelo Espírito Santo de Deus, com condições de gerar filhos, fala para Abraão, Abraão, você precisa de mandar essa mulher embora junto com o filho dela, porque o filho dela está fazendo mal para o seu filho. E a palavra de Deus vai dizer lá em Gênesis que Abraão fica chateado. Abraão fica chateado porque era filho dele também. Está lá no texto. Ele se sente mal porque era filho dele também. E ele vai consultar Deus. E Deus fala assim para ele, Abraão, faz o que Sara te falou porque eu estou nesse negócio aí, eu vou guardar um menino. Manda embora. E aí ele pega Agar e Ismael e manda embora de casa. E o Senhor provê no meio do deserto para Ismael, porque ele tinha um plano também na vida de Ismael. O que eu quero dizer com isso? Não se preocupe quando você faz a sua carne se dobrar aquilo que o Espírito de Deus deseja para você. Porque Deus também tem a maneira de cuidar da carne enquanto ela for necessária para o propósito dele. Deus mandou água para Ismael no meio do caminho. Deus mandou pão para Ismael no meio do caminho. Deus prosperou a Ismael no meio do caminho. Por quê? Porque existia necessidade e importância na vida dele também. O que eu estou querendo dizer para você é o seguinte, se você deixar a carne no lugar que ela deve ficar, ela vai servir a Deus também em verdade, porque Deus vai cuidar daquilo que é necessário você cuidar para que você possa servir a Deus de maneira completa. Ela também vai servir a Deus para a glória do nome do Senhor Jesus Cristo. Então, fica essa pergunta, né? O que é adoração? Adoração consiste em ações e atitudes que reverenciam e honram a Deus. Sendo assim, a adoração tem tudo a ver com Deus, colocando o Senhor no centro e não a vontade do ser humano. Agora há pouco eu estava assistindo um culto não, um pedaço de uma palavra de alguém. E o pedaço dessa palavra eu gosto de acompanhar esse irmão, porque para mim ver, se eu estiver pregando diferente dele, eu estou bem. O problema é pregar igual ele. Se eu estiver pregando igual ele, eu estou em problema, né? Porque ele tem algumas coisas muito esquisitas que ele prega. E o fato é que ele estava falando assim, nós somos uma comunidade que reverencia a Deus, e isso é muito bom, mas que Deus está em todo lugar. Deus está no respirar do peixe, Deus está no nascer da flor, Deus está no sorriso da criança, Deus está em todos os lugares, né? Deus está, por exemplo, no fato de que ele, antes de ter vindo para aquele culto, abraçou a sua netinha. E eu acho tudo isso fantástico, porque até um certo ponto ele tem razão. Mas Deus está nessas coisas. Mas Deus só pode ser adorado quando o fato dele estar nessas coisas, viu, Noé e Sara? Quando o fato dele estar nessas coisas é reverenciado pelos homens. Só há condições de haver adoração quando o homem reconhece que Deus está ali. Por que a natureza adora a Deus? Porque a natureza reconhece o senhorio de Deus. Às vezes a gente pode falar, não, a natureza é irracional. A natureza
reconhece o senhorio de Deus. A natureza sabe quem é Deus. Ela sabe onde Deus está. E aí vem as coisas incríveis que o homem trata como instinto, né? E foi Deus que colocou o instinto. Quando, por exemplo, durante o tsunami da Indonésia, em 2006, os animais fugiram antes que a água chegasse. Os animais fugiram, os elefantes subiram para cima das montanhas e tal. Você tem uma história interessante que aconteceu na Indonésia. Alguns irmãos da igreja queriam fazer um culto no final de semana tal, e o governo não deu permit para eles fazerem um culto lá na cidade, porque estava acontecendo algum evento lá da outra religião. Então eles tiveram que subir para a montanha para fazer o culto. Por conta que a cidade não deixou eles fazer dentro da cidade o culto, o festival deles. Eles subiram para o monte para fazer, devia ser pentecostal, subiram o monte, subiram o monte para fazer o trabalho deles. Enquanto eles estão no monte, o lugar do culto foi quase que atacado por os animais subindo a montanha. Algum tempo passou e eles olharam para baixo do monte e eles começaram a ver que a cidade de onde eles tinham vindo estava coberta de água. Que Deus os guardou. Agora, eles consideram aquilo uma providência divina e uma cristocidência. Mas os animais sabiam exatamente o recado que Deus estava mandando para eles. Os homens dizem, isso é um instinto. Mas nós podemos reconhecer que a natureza está ouvindo aquilo que Deus está dizendo. Então, o irmão que prega muito bonito, falou todas essas coisas a respeito de que Deus está aí, sim, Deus está aí. Mas é necessário, como nós, como a comunidade daqueles que creem, é uma expressão que se gosta de usar muito, muito hoje em dia, a comunidade daqueles que creem, a igreja do Senhor Jesus Cristo, nós sejamos os primeiros a não simplesmente reconhecer que essas coisas são verdades, mas reverenciar essas coisas por serem verdade. Entregar a Deus a adoração que é devida. Você já deu um glória a Deus por causa de um pôr do sol? Olhar um pôr do sol e falar assim, glória ao teu nome, Jesus. O Senhor é maravilhoso. Olha o que o Senhor fez hoje. Isso são as obras das suas mãos. Você já teve condição de ver o amor de uma mãe, de um filho, que não são nem próximos seus, na rua. E você perceber que existe ali um amor especial entre um e o outro, e você poder glorificar a Deus por poder enxergar aquilo. Né? Alguém falou certa vez assim, né? Você não pode dar parabéns para o pôr do sol, porque o pôr do sol não tem capacidade de dar parabéns de volta. Por que você dá parabéns pelo pôr do sol? O pôr do sol não causou nada, né? Não tem condição de dar parabéns de volta para você. Mas não é dar parabéns ao pôr do sol, é dar parabéns pelo pôr do sol. Porque você tem condições de perceber o pôr do sol. Você já glorificou a Deus pelos olhos que você tem de poder enxergar essas coisas? Você já agradeceu a Deus, já glorificou a Deus pela voz de alguém ser muito bonita? Mesmo que aquela pessoa não esteja cantando algo para Deus? É aí que o irmão se perde. Porque ele fala assim, eu vejo Deus nessas coisas, mas essas coisas não glorificam a Deus. É justamente o problema que Paulo levanta no capítulo 1 de Romanos. Olha, mesmo Deus estando revelado neles, eles não glorificaram a Deus como eles deviam. Mesmo estando óbvio que Deus fez todas as coisas, eles não entregaram a Deus a glória que lhe era devida. Então a adoração não é simplesmente saber que Deus está nos lugares, mas é honrá-lo e reverenciá-lo por ele estar ali. Essa é a grande diferença, né? Para a glória do nome do Senhor Jesus Cristo. E aí a gente vai começando uma escalada, né? A adoração na Bíblia. Onde queremos chegar, né? O propósito da adoração é estabelecer ou dar expressão a um relacionamento entre a criatura e a divindade. A adoração é praticada prestando-se reverência e homenagem a Deus, em pensamento, sentimento ou ato, com ou sem ajuda de louvores e cânticos. Então, nós queremos chegar aqui, esse é o topo da montanha, oferecer adoração a Deus. A gente vai descer a montanha, vai ser interessante. Às vezes a gente subir, nós vamos ir descendo a montanha. O lugar que nós queremos chegar é justamente esse, é no topo da montanha. É oferecer uma adoração a Deus que seja, em primeiro lugar, justa ao seu nome, ainda que não seja nem perto daquilo que ele é digno de receber, mas seja justo de oferecer. Olha que coisa fantástica. Isaías, quando entra no templo de Deus, e a gente já falou isso alguns dias atrás,
ele se acha tão indigno de estar ali que ele começa simplesmente a derreter. Mas ele não deixa de reconhecer todos os elementos de adoração que estão lá dentro. Ele percebe o trono de Deus, o fogo que estava lá dentro. Ele começa a perceber os outros animais. Ele vê todos os elementos da adoração. Ele vê que, por exemplo, aqueles seres serafins que estavam em volta, né, que são seres angelicais, eles glorificavam a Deus pelo nome de Deus. Santo, santo, santo é o Senhor dos Exércitos. Toda a terra está cheia da sua glória. Ele conseguia entender o ponto onde ele deveria chegar, ainda que no momento ele era indigno. Ainda que no momento ele era indigno, mas ele consegue reconhecer onde ele precisava chegar. E aqui é a grande chave da situação. É poder entender aonde eu quero chegar, o que é que eu quero prestar a Deus, né? Eu acho que todo o gol de todo crente deveria ser conseguir chegar no culto de Apocalipse, capítulo 5, onde os 24 anciões estão do lado do trono de Deus e jogam a própria coroa, a coroa que eles tinham recebido de Deus, como louvor pelas suas obras, jogam aos pés de Jesus. Esse é o top do culto oferecido a Deus, né? Esse é o grande ápice de oferecer-se um culto a Deus, chegar a esse nível, é o topo da montanha. Aqui vemos quando Deus manda que Abraão ofereça seu filho em holocausto sobre uma das montanhas. Note que Deus deixa claro, teu filho, teu único filho, Isaque, a quem amas. Deus mostra que ele entende tudo o que Isaque significava para Abraão. E aqui eu abro um parênteses. Oferecer adoração a Deus, chegar nesse topo, é saber que reconhecer a Deus é o máximo da sua vida. É a melhor expressão daquilo que você é vivo. E aqui eu acho tão interessante que eu até marquei isso na mente para falar. Fiz uma nota mental antes de vir para cá. A gente percebe tanta gente hoje, até no mundo cristão, olhando para a filha e falando assim, você é tudo para mim. Olhando para esposa e falando, você é tudo para mim. Olhando para uma situação e falando assim, isso aqui foi tudo para mim. E ele não percebe que quando ele coloca tal pessoa, tal situação ou tal coisa nessa situação de honra, ele tira essa honra que devia ser para Deus e oferece para alguma coisa que não é Deus. E as pessoas falam assim, a gente é muito radical com esse tipo de coisa. Irmão, se nós soubéssemos como o mundo espiritual trabalha, nós seríamos mais radicais com outras coisas. Nós teríamos menos cuidado de deixar as coisas que são pequenas para lá e teríamos mais cuidado de oferecer a Deus uma adoração que lhe é devida. Deus mostra que ele entendia o que Isaque significava, que Isaque poderia significar para Abraão um lugar de idolatria. E lembre-se que Abraão veio de um lugar idólatra. Ele sai de uma região idólatra, ele sai do meio de um povo idólatra. Então era necessário que Abraão entendesse que nada mais podia ficar numa posição de idolatria na sua vida. E quanta coisa que é se colocar na nossa vida em condição de idolatria. Tem gente que coloca documentos em condição de idolatria. Tem gente que coloca posição em condição de idolatria. Tem gente que fala assim, eu nunca vou ser feliz se eu não chegar naquele lugar. Eu nunca vou ser feliz se eu não conquistar tal posição. Eu nunca vou ser feliz se eu não estiver em tal situação. E ele não entende que a felicidade dele mora no Deus que pode dar a posição, que pode dar a situação, que pode dar o documento. E enquanto ele não percebe isso, ele não sabe que, mesmo que ele alcance aquela posição, ele jamais vai ser feliz por completo. Porque ele colocou outra coisa que não é Deus. Então, só uma dica, né? Alguém pode estar se perguntando, então, o que eu faço que eu quero reconhecer meu filho, por exemplo, a importância que meu filho tem? Por que você não fala para Jesus, Senhor, o Senhor é tudo para mim, pelo filho que o Senhor me deu. Senhor, o Senhor é tudo para mim, pela família que o Senhor me deu. Senhor, o Senhor é tudo para mim, pela situação que o Senhor criou. Por que você não dá honra e glória àquele que promoveu a situação, em vez de você dar glória à situação que foi promovida por Deus? Né? Tá aí a grande diferença. Porque esse é o lugar que nós queremos chegar. E é tão interessante que foi justamente o lugar, esse topo da montanha, que Abraão chegou. Abraão teve condições de chegar a esse lugar, e a palavra de Deus fala que, em figura, ele sacrificou e recobrou a Isaque. Isso significa dizer alguma coisa muito gloriosa. Abraão chegou num nível de adoração tão grande que quando ele saiu para sacrificar Isaque, ele já tinha sacrificado Isaque no coração dele. Ele nunca precisou de levantar o cutelo para matar Isaque, esquartejar e oferecer no fogo. Porque quando ele saiu de casa com a lenha e com os homens, com o jumento lá,
carregado de lenha. E com Isaac, para o Monte Moriá, no coração dele, ele já havia sacrificado a Isaac. E ele sacrificou em figura e recobrou em figura. E o escritor aos Hebreus tem uma expressão fantástica. Porque ele fala assim, que Abraão cria no seu coração que Deus das cinzas era capaz de recobrar filhos a Abraão. Olha a cabeça do Abraão na sua adoração. Ele matou Isaac, esquartejou Isaac, colocou fogo, o fogo pegou, consumiu tudo, ficou só cinza, e Abraão, no seu coração, olhou para a cinza e falou assim, meu filho pode estar de volta daí, Deus vai fazer a cinza juntar de novo e Isaac vai estar aqui. Olha a fé desse homem. A adoração que ele oferece a Deus, a fé que ele tinha, esse é o lugar onde nós queremos chegar na nossa adoração. É esse nível de adoração que nós queremos chegar. De olhar para Deus e falar assim, Senhor, o Senhor é capaz de tudo. E eu sei que o Senhor é. Eu creio tanto que o Senhor é capaz de tudo que eu vou me colocar na posição onde o Senhor faz tudo. Eu gosto de uma expressão do livro de Marcos, do capítulo 1, versículo 40, que diz que um leproso chega para Jesus e fala assim, Senhor, se o Senhor quer que eu fique limpo, eu posso ficar limpo. Ele já se ajoelha na frente de Jesus. Se o Senhor quiser que eu fique limpo, eu posso ficar limpo. Ele já coloca de joelho. Jesus diz que nem toca nele. Ele fala assim, eu quero ser limpo. E o menino fica, e o moço fica limpo. Ele fala assim, Senhor, o que me impede de ganhar aquilo que o Senhor tem para dar é o querer do Senhor. Porque minha fé e a minha adoração alcançam. Já que a gente tem condição de andar assim diante de Deus, nesse lugar onde a gente quer chegar, Senhor, o que me impede de eu alcançar aquilo que o Senhor tem para mim é a vontade do Senhor, porque eu já creio que o Senhor pode dar. Eu já estou no lugar onde o Senhor pode estar, eu já estou de joelho para receber o lugar que o Senhor faz. Né? Eu fico pensando, às vezes, naqueles passos que Deus promete, e as pessoas ficam colocando, mas se Deus fizer assim, aí eu vou. Não, se coloca no lugar onde Deus faz. Né? Se Deus abrir a porta da faculdade, eu entro. Já faz os papéis da faculdade, vai lá. Vai lá, já faz o que é que Deus quer fazer. Deus quer me colocar em tal posição. Amém. Deus quer me colocar em tal posição. Então já começa a andar para a posição que Deus quer te colocar. Não fique esperando as coisas acontecer. Já tome o passo de fé, porque o lugar de adoração onde a gente quer chegar é uma vida íntima com Deus, que Deus já recebe a nossa adoração, porque é isso tudo que nós temos para dar. Corpo, mente, alma e espírito. Completo. O corpo, a mente e a alma, de maneira completa, oferecendo a Deus adoração. Eu ofereço adoração com as mãos, ofereço adoração com a intenção e ofereço a Deus adoração através da minha alma, da minha personalidade, de quem eu sou. Né? Neemias capítulo 8, versículos 5 e 6, a Bíblia vai dizer que Esdras, quando abriu o livro perante os olhos de todo o povo, ele se pôs em pé e ele louvou o grande Deus e todo o povo respondeu amém. Isso é verdade. E levantaram as mãos e inclinaram-se e adoraram a Deus. Né? A adoração no Antigo Testamento, ela explicou para nós como é que nós deveríamos chegar. E é justamente o que a gente falou de Abraão agora há pouco. Quando a gente olha a adoração no Novo Testamento, no Antigo Testamento, a gente percebe que para oferecer a Deus, tinha vários rituais com os quais vocês podiam fazer isso. Tinha várias maneiras de oferecer adoração a Deus. É tão interessante isso, irmãos. Isso é um texto aqueles textos meio escondidos no meio de outros textos, que você vai lendo assim, você não percebe que você leu. Mas está lá em 2 Reis, no capítulo 17, vai dizer que durante a época do exílio, Israel ficou sitiada, na verdade sitiada não, ficou loteada por várias outras nações. Olha o que os reis da época faziam, os reis que dominavam sobre outro reino. Essa terra aqui é sua? Beleza. Então eu vou fazer o seguinte, eu vou trazer vocês para essa terra aqui e vou trazer um povo que não é da terra de vocês para cá, para a gente misturar essa cultura e dar uma quebrada aí. Dar uma misturada no jeito que vocês pensam. Porque é o seguinte, né? A gente não pode deixar que uma cultura se fortaleça em detrimento da nossa cultura. Olha o pensamento dos reis da época. É um pensamento completamente colonizador, como alguns falariam hoje, né? E eles faziam isso por diversas vezes. Só que eles pegaram um povo e trouxeram para Israel que não conhecia o Deus de Israel. A Bíblia vai dizer para mim e para você que os leões da região de Israel começaram a comer o povo. Atacavam e comiam as pessoas.
E aí se levantou, por que isso está acontecendo? Que coisa terrível, isso não acontecia antes e tal. Aí alguém se levantou e falou assim, isso é porque não está se servindo ao Deus que é dono da terra. Precisa de oferecer adoração ao Deus que é o dono da terra, e que é o Deus de Israel. Sabe o que o rei fez? Se eu não me engano, não foi Nabucodonosor, foi um outro. Se eu não me engano, já eram os reis da Síria. Ele pegou e mandou alguns sacerdotes voltarem para Jerusalém para ensinar o povo da terra, que estava morando na terra, a adoração a Jeová. Sabe o que aconteceu? Os leões pararam de atacar. A adoração foi oferecida de maneira mecânica? Sim, mas de maneira correta. Surtiu efeito. A natureza recebeu aquilo como uma oferta que fosse correta para se oferecer a Deus. Mas o final do texto fala assim, e serviam a Jeová por aparência, mas o seu coração continuava servindo aos outros deuses. Quanta gente, quando a luta se levanta, quando o leão começa a atacar em casa, vem oferecer adoração a Deus. Não, preciso voltar para a igreja. Preciso voltar para a igreja porque o negócio está muito difícil, porque o negócio aqui na minha casa está complicado, que meu filho está tendo uns sonhos estranhos à noite, minha filha não está dormindo direito. Eu preciso de oferecer adoração a Deus, porque as coisas aqui em casa estão complicadas, a família está me abrigando, meu marido não está se dando muito bem comigo, eu preciso voltar para oferecer adoração em casa. Mas escuta, e a sua vida íntima com Deus? Não, isso não tem nada a ver. Mas escutei as coisas que você assiste na televisão. Não, isso não tem nada a ver. Eu só tenho que ir lá na igreja pagar a adoração que eu preciso a Deus, né? Deixa eu entrar num lugar aqui que é meio ruim às vezes, né? E o dízimo, como é que tá? Tá entregando dízimo certinho? Não, isso aí é uma coisa subjetiva aí pro Antigo Testamento. Não tem nada a ver uma coisa com a outra, tá? Porque as finanças, de alguma maneira, no Novo Testamento, para muita gente, pararam de fazer parte da adoração a Deus, né? Corpo, alma e espírito, mas o bolso não faz parte do corpo, né? O bolso faz parte da calça e a calça não é o corpo. Então, não entra a adoração também com as ofertas e com os dízimos. E o que a gente percebe na palavra de Deus é que justamente esse foi um grande problema. Porque o caminho que se deve chegar está à disposição. E se você andar por ele, funciona. É um caminho que está à disposição. Mas ele também pode ser deturpado se você não anda direito. O que eu quero dizer com isso, por fim, antes da gente passar para a próxima fase, para a próxima parte? É que existe um caminho para ir, não é de qualquer jeito. E o que é incrível é que até mesmo aqueles que emulam o caminho, às vezes recebem bênção. Posso fazer um outro parênteses para você? Se você vai para Lucas capítulo 15, você tem 3 parábolas. A última é do filho pródigo. A parábola do filho pródigo é fantástica. Quando o ensinamento tem naquela parábola. Mas a gente percebe que o filho, no pior momento da sua vida, o que ele percebe? Ele percebe que ele estava com saudade do pai? Não. Ele percebe que os trabalhadores do seu pai comiam melhor do que ele. Aí ele fala assim, eu vou fazer o seguinte, eu vou voltar para casa, filho já não tem mais condição de ser, porque filho implica intimidade. Mas eu vou falar assim para o meu pai, pai, pequei contra o céu e contra ti, não tenho condições mais de ser seu filho, não tenho condição mais de ter uma vida íntima com você, uma vida de comunhão profunda, mas me faz como um dos trabalhadores, porque pelo menos a pança eu encho. Porque sabe qual que é as coisas que o trabalhador e o filho têm igual diante do pai? Os dois trabalhavam para o pai. Olha o irmão mais velho, não estava trabalhando para o pai a vida toda? Os dois trabalhavam para o pai. Mas o que o filho desfrutava que o trabalhador não? Da amizade, do coração do pai. Lembra de Jesus falando para os seus discípulos? Não vos chamarei mais servos, porque o servo não sabe o que faz o seu senhor. Mas chamarei de amigos, porque tudo que o pai me tem me revelado, eu tenho vos feito saber. Então ele mostra a diferença dos dois, das duas maneiras de viver. O caminho como se deve chegar é o caminho do serviço para a adoração. Mas tem muita gente que serve a Deus em adoração, mas só tem um nível de vida, de comunhão com Deus como trabalhador. Ele sobe sobe a montanha da adoração por uma rota diferente. E sabe qual é o problema de subir por uma rota diferente? É que tem rotas na montanha que te levam ao topo, mas tem rotas que não conseguem chegar ao topo através delas. Esse é justamente o problema da adoração que se faz só para o serviço. Ela às vezes tem todos os elementos, inclusive o elemento da emoção, dos sentimentos da adoração, mas elas não chegam ao lugar do topo, que é oferecer adoração perfeita a Deus. E é justamente que a gente chega na nossa terceira parte, que é
a adoração no Novo Testamento. E a adoração no Novo Testamento é interessante porque ela mostra de onde nós devemos chegar. Lembra como foi a progressão aqui do Nossa Montanha? Onde se quer chegar, como se quer chegar e, por último, da onde se quer chegar, da onde você está vindo. Da onde está partindo essa adoração. E é justamente o que o Novo Testamento traz de diferente do que o Antigo trazia, e a ideia final também traz. Porque existe um caminho da onde nós vimos, da onde se parte a adoração que se oferece a Deus, né? E é justamente isso que o Novo Testamento traz de marcante. Porque Jesus estava falando em várias vezes, principalmente para a mulher samaritana, que não adianta mais só trazer aquilo que é certinho no ritual. É a intenção do seu coração. Lembra que Jesus estava falando para a mulher, aquela vez que ele estava vendo, por exemplo, voltando às ofertas, estava observando as pessoas trazer oferta? Todo mundo estava trazendo muita oferta. Oferta grande, oferta pequena. Mas aí veio a mulher viúva e deu 2 moedinhas. Aí Jesus falou assim, a oferta dela foi maior. Por quê? Porque ela trouxe tudo que tinha. O que Jesus quis dizer com isso? Que o negócio, então, é dar tudo que você tem para Deus? Não, o negócio é estar completamente entregue a Deus. Essa é a diferença. Aquela mulher viúva, quando ela entrega as 2 moedas, ela está falando assim, Senhor, amanhã é o Senhor que cuida de mim, porque minha conta bancária não tem condição. Senhor, amanhã é o Senhor que vai mandar a provisão, porque mesmo que eu trabalhe o dia inteiro, amanhã eu não tenho condição de cuidar da minha própria família. É uma vida de reconhecimento completo de Deus. É daí da onde se deve partir a adoração. É chegar e ajoelhar diante de Deus e falar assim, Senhor, eu não tenho condição de ser pai dessas crianças, se o Senhor não me ajudar. Senhor, eu não tenho condição de ser marido dessa mulher, se o Senhor não me ajudar. Senhor, eu não tenho condição de ser pastor dessa igreja, se o Senhor não me ajudar. Senhor, eu não tenho condição de abrir a igreja, sair da minha casa e chegar até o culto, se o Senhor não me guardar. Por mais perto que seja, da onde se parte a adoração. É como ela se demonstra de maneira completa. Quando você abre a conta do banco, e mesmo que você tenha $1 milhão ou $5 aquele dia na conta, você consegue perceber que aquela conta está daquele jeito por causa da provisão de Deus, e ela é suficiente, tanto grande ou pequena. É da onde se parte que é a história. É daquilo que você vem para oferecer. É da maneira que você se chega diante de Deus. E isso faz toda a diferença. Toda a diferença na adoração. É por isso que ele está olhando para a mulher, e a mulher tem tem falta de todas as condições de oferecer uma adoração a Deus. Primeiro, no tempo que ela vivia, ela era mulher. Segundo, ela era samaritana. Terceiro, ela estava em adultério. E you name it, os problemas que aquela mulher tinha. Mas ele fala para a mulher que agora a questão de oferecer adoração não era simplesmente na condição que ela tinha de ritual, que era importante, não era desimportante. Era importante a questão de ritual. Mas ele está apresentando para ela que antes da condição de ritual, existia uma outra condição, que era a vontade. Porque tem muita gente que tem condição do ritual, mas vem fazer sem vontade. Jesus chega numa casa. De novo, eu não estou desconsiderando a necessidade de se apresentar de maneira correta. O que eu estou falando para você é que nós precisamos ir além. Nós precisamos ir além. Jesus chega numa casa, no caso de um fariseu, né? E ele entra na casa do fariseu, e o fariseu, senta aí, Jesus, estou fazendo uma festa aí para o senhor, e tenta impressionar Jesus, né? Comida, muita gente e tal. E tem uma mulher parada lá na mesa, lá, tal, parada no canto, e Jesus está lá. De repente, no meio da festa, que aquela mulher não devia nem estar, os historiadores falam coisas muito bonitas a respeito disso, tem inclusive uma mensagem muito bonita da Camila Barros a respeito dessa irmã. E ela, no meio da festa, ela não aguenta, ela chega nos pés de Jesus e começa a molhar os pés de Jesus com lágrimas, enxugar com os cabelos. Aí Jesus fala assim, escuta, tinha um homem que tinha uma dívida de 5, e o outro tinha uma dívida de 500. Aí o senhor da dívida foi lá e perdoou as 2 dívidas. Quem você acha que vai ser mais agradecido? Quem você acha que vai amar mais? Aí Pedro falou, olha, senhor, claro que aquele que foi mais perdoado, né? Aí Jesus falou assim, disseste bem, Simão, porque a quem mais é perdoado, mais ama. Aí ele vira para o fariseu, né? Que estava fazendo a festa de maneira correta. A festa dele era impecável. A maneira de receber Jesus na casa era impecável. Mas ele fala assim, olha, eu cheguei aqui na sua casa, você não me ofereceu água para os pés. Opa, o ritual não está tão completo assim?
né? Você não me cumprimentou com o ósculo santo. Opa! Faltou algumas coisas do ritual que só a intimidade revela, só o cuidado de verdade revela. Porque quando você faz as coisas por ritual, você esquece de um monte de detalhes que dão um toque especial no ritual. Você veio na igreja, está bem vestido, está fazendo as coisas de maneira certa, só que o toque especial do ritual não acontece. Sempre tem alguma falta no culto. A falta do culto completo. Você não me deu água para lavar os pés, você não me deu o ósculo santo, mas essa mulher, desde a hora que eu cheguei, ela não me deu uma bacia para lavar o pé. Ela tá me lavando meu pé com a lágrima. E ela não me deu um ósculo santo no rosto, ela está beijando o meu pé. E a toalha que você também não me deu, ela está enxugando com o cabelo. Então, antes de falar que a mulher não tem condições de oferecer o culto, olha a intenção dela em oferecer um culto muito mais completo do que aquele que tem condições está oferecendo. E aqui mora a chave. Da onde é que nós estamos vindo a adorar a Deus? De um coração grato. De um coração que reconhece de onde Jesus te tirou. Do coração que tem consciência daquilo que Deus fez na sua vida. Ou do coração que fala assim, eu estou no lugar que eu estou porque eu mereço. Eu estou no lugar que eu estou porque eu paguei o preço pela minha fé. Eu estou aqui, eu paguei o preço para ser chamado filho de Deus. Pagou mesmo. A mulher oferece um culto a Deus de um coração completamente entregue. Esse é o fruto marcante sobre a adoração no Antigo Testamento, né? Que era um sistema sacrificial. Mas agora, no Novo Testamento, é um sacrifício que parte de Cristo. E a nossa intenção completa e amável de receber esse sacrifício para oferecer uma adoração que antes era impossível oferecer. Entrar no Santo dos Santos. Para a glória do nome do Senhor Jesus Cristo. E aqui é onde eu gosto de fazer a ponte. Se cada um de nós trazemos isso no nosso coração de maneira individual, o nosso culto coletivo, irmão, é fantástico. Se cada um de nós, na nossa condição, reconhece isso na própria vida, o nosso ajuntamento é transformador. Transforma um lugar, transforma a vida das pessoas, transforma o ambiente, transforma a história, transforma tudo. Era tão claro isso para John Wesley, um dos heróis da fé que eu reconheço da minha de ícones que eu reconheço no ministério. John Wesley, grande pregador inglês, ele falava assim: me dê 100 homens que não temam nada senão o pecado e não amem nada mais senão a Deus, e eu vou mudar a história do mundo com eles. Ele reconhecia que se isso morasse individualmente no coração desses 100 homens que ele propunha, ele sabia que o resultado da junção desses 100 homens trabalhando era algo fantástico. Era algo que nunca se tinha visto igual, que ia mudar a história do mundo. E é justamente aí que quando a nossa adoração, quando a gente faz um santuário, e o santuário não é simplesmente o templo, o santuário é esse lugar que nós trazemos a Deus para oferecer em coletivo como um lugar santo. E aí deixa eu fazer um parênteses aqui. É por isso, irmãos, que os antigos, com razão, eram tão duros quanto o comportamento das crianças no culto. E eu ponho me guilty as charged. Ficou difícil controlar os bichinhos aqui no culto. É por isso que os antigos tinham uma maneira tão especial de oferecer a roupa para vir adorar a Deus. Porque era a junção coletiva daquilo que eles ofereciam na alma. E a cabeça deles pensava assim: se o presidente da República merece um terno e gravata, quanto mais Deus. Se o juiz merece um terno e gravata, quanto mais a Deus. Isso moldava a maneira deles pensar. E o que acontece hoje em dia é que a adoração que tem sido oferecida é a adoração do fariseu. O pessoal considera que porque se vem de terno e gravata ou faz assim, hoje isso aí é farisaísmo, né? O fariseu é justamente o contrário. É aquele que fala assim: eu não preciso de oferecer essas coisas porque eu estou num nível diferente de comunhão com Deus. Não, senhor! Farisaísmo é isso. Farisaísmo é justamente achar que a sua condição é melhor para oferecer a Deus do que alguém que presta um culto de maneira completa. É justamente o problema. As pessoas consideram que o cuidado, a reverência, é farisaísmo. Mas a falta completa de reverência é mais farisaísmo ainda. Eu não preciso de oferecer isso para Jesus. Jesus não precisa disso meu, porque eu sou livre, eu sou filho. Fariseu.
Fariseu, culto da boca para fora. Não consegue colocar uma roupa para Jesus. Não consegue fazer um culto da sua maneira completa para Jesus. O culto dele para Jesus é da boca para fora. Ele fala assim, não, é isso aqui que eu ofereço para Jesus e para Jesus tá bom. Como assim? Como é que você é melhor? Entenda que os valores se invertem justamente na hora que nós testamos a intenção. E deixa eu fazer a última referência aqui antes da gente começar a terminar nos próximos 2 minutos. Às vezes, irmãos, a gente coloca o turkey para cozinhar, né, meu amor? E a gente coloca a temperatura, coloca aquele material para ver a temperatura lá dentro. E você tira o peru para fora e ele está todo bonitão por fora. Está pronto para ser comido, mas a temperatura está falando que lá dentro está frio ainda. As pessoas fazem essa intenção, falam, olha, do lado de fora, tá vendo? O sepulcro cai, do lado de fora está de terno e gravata, mas por dentro está podre. E o contrário? E o fato de aparecer todo da moda pelo lado de fora, mas por dentro fala assim, isso aqui que eu estou oferecendo para Jesus está bom. E o contrário? Esse é o grande problema. É que a aparência externa jamais foi uma referência do que está dentro. Mas o que está dentro certamente referencia do lado de fora. O que está dentro certamente referencia do lado de fora. Porque é impossível também que você coloque a temperatura no seu piruzão lá de Natal e você perceba que ele está completamente cozinhado de fora e pelo lado de fora, pelo lado de dentro e pelo lado de fora não aparece. Se ele está cozido pelo lado de dentro, pelo lado de fora vai aparecer também. Se realmente acontecer alguma coisa dentro do lado de dentro, pelo lado de fora vai aparecer também. O problema é que hoje, ou se entrega só cozido pelo lado de fora, ou muita gente está comendo o Chester de Natal cru. Completamente cru. Porque se oferece mal as coisas a Deus. A palavra de Deus está falando em Êxodo capítulo 25. Vocês me farão um santuário, e aí eu vou habitar no meio de vocês. Traz um culto em reverência para Deus para você ver. Não da boca para fora, da intenção. Separa um culto diferente para Deus, para você ver o que vai acontecer. Troca a maneira como você se veste. Fala assim, eu não gosto de me vestir assim. Muda. Comece a gostar. A gente começa a gostar de coisas que a gente não gosta. Quando a gente está fazendo aquilo para Deus. Tem muita gente que fala assim, olha, antes de eu namorar com essa mulher, eu não comia isso, isso e aquilo. Mas depois ela começou a fazer em casa, eu gosto hoje. Começa a fazer. Começa a oferecer por causa de quem você ama. Oferece diferente. Agora, não ofereça só isso. Por favor, não me ache que eu estou dizendo para você fazer isso, para você ganhar alguma coisa. Não, não, não. Ofereça de maneira completa. Esse é o que eu estou dizendo. Esse é o foco do ensinamento. Apresente para Deus até mesmo nessa área. Comece de dentro do coração, mas tenha uma expressão externa também. Comece de dentro da sua alma, mas que ele possa aparecer pelo lado de fora também para a glória do nome do Senhor Jesus Cristo. E por fim a gente chega a um lugar de delícia. Que é depois que a gente oferece isso a Deus, e em culto, em coletivo, nós recebemos a bênção do Senhor. Agora, na adoração pessoal, nós podemos também receber a presença de Deus. O pastor Joel costuma dizer que os montes aqui, os montes da Flórida, eram as interstates. Eram 95, a 75 e a Turnpike. As estradas lá que estão de volta. Porque na Flórida não tinha monte. A adoração em pessoal, irmãos, vai fazer com que você sinta a presença de Deus. Ofereça adoração quando você estiver sozinho. Já chorou sozinho? Já falou língua estranha sozinho? Já percebeu Deus pertinho de você sozinho? Quando a sua vida começar a oferecer a Deus uma adoração completa, você também vai começar a perceber que Deus está tão perto de você, que até mesmo quando você está sozinho, você pode sentir. E aí você vai começar a trazer essa adoração pessoal para o coletivo. E vai tirar a adoração do tempo coletivo e trazer para o pessoal. E vai servir a Deus de uma maneira completa. A melhor parte de tudo que vimos e aprendemos, sem dúvida, é poder pôr em prática imediatamente em tudo que fazemos e temos a oportunidade de adorar a Deus de todo o nosso coração. Quero desafiar você a dar um presente especial de Jesus nesse Natal. Vamos juntos apresentar a Ele uma vida aprimorada na adoração? Vamos pegar esses itens que a gente está aprendendo de adoração e vamos começar a preparar alguma coisa especial? Deixa eu fazer um desafio para você. Que tal se no próximo culto que você viesse, você orasse e oferecesse aquela roupa que você está vestindo a Deus em adoração ao Senhor? Quem sabe se no próximo culto, quando você viesse oferecer uma oferta, antes de sair de casa, você fizesse uma oração a Deus e determinasse em família ou sozinho
a oferta que você vai entregar a Deus e como você vai entregar essa oferta. O que essa oferta significa para você e como você quer resolver entregá-la. Ou então, porque você no próximo culto não se prepara para que durante o culto, quando a gente se reunir, você se prepara para cantar de uma maneira especial, ou de oferecer a Deus um glória a Deus de maneira especial. Porque antes de você vir para o culto, você não se prepara na sua casa com uma oração especial para vir oferecer a Deus uma adoração. Aprimora isso aí. E eu tenho certeza absoluta que quando você começar a se aproximar de Deus de uma maneira diferente, mais especial, coisas maravilhosas vão começar a acontecer na sua vida. É impossível, irmãos, é impossível se aproximar de Deus e não ter a vida completamente transformada. Eu sou prova disso. Quando comecei a me aproximar do Senhor, Deus começou a transformar a minha vida também, para a glória do nome do Senhor Jesus Cristo. Nós vamos oferecer a Deus, irmãos, os nossos dízimos e as nossas ofertas. Eu gostaria que você fizesse com liberalidade do seu coração. Mas enquanto a gente vai fazer essa oração pela oferta, nós vamos fazer também uma oração especial, irmãos, oferecendo esse tempo que nós ficamos na presença de Deus e falamos das coisas do Senhor.